Graça e paz, amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, mais uma vez estamos aqui para engrandecer ao nome desse Deus que merece todo o louvor, toda adoração, todo o culto. Amém? Estamos felizes, alegres por entender que nós estamos servindo ao Deus verdadeiro. Amém? Nós glorificamos a esse Deus pelo amor que Ele derramou sobre nossas vidas para dar ao Seu Filho Jesus para ser sacrificado, para morrer numa morte de cruz, para dar vida a todos nós que andávamos segundo as nossas próprias concupiscências, as nossas vontades, os nossos desejos pecaminosos. E hoje nós somos considerados filhos de Deus, nós somos chamados de santos, separados do mundo e da prática do pecado. Por isso que nós glorificamos ao Senhor nesta noite e quero eu deixar, externar a minha alegria pela vida de cada um de vocês que nessa noite pararam um pouco as suas rotinas para, nesse momento, adorar ao Deus Criador dos céus e da terra. Amém? Já tivemos nessa noite louvores, cânticos espirituais a Deus, adoramos ao Senhor com as nossas finanças e agora, amados, nós iremos escutar a palavra de Deus, porque é dela que nós adquirimos a salvação, é nessa palavra que nós adquirimos consolação, é nessa palavra que nós adquirimos cura para a nossa alma, é nessa palavra, amados, que nós conseguimos trilhar o caminho pela qual Deus já pré-ordenou para todos aqueles que se chamam Igreja do Senhor Jesus. Amém? Eu quero nessa noite deixar uma palavra vinda da parte de Deus que está no livro de Hebreus, no capítulo 3, a partir do verso de número 7. Nessa noite Deus quer falar ao nosso coração e que você, a partir de então, possa se concentrar, se conectar no trono da graça, porque você tem que entender que não sou eu que estarei falando ou ministrando ao seu coração, mas sim o próprio Deus. Amém? Se você assim acredita, abra sua Bíblia aí no livro de Hebreus, capítulo 3, verso 7, que vai dizer da seguinte forma: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Verso 10, por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no seu coração. Eles também não conhecerão os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Verso 12, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Amém, amados? Oremos por esta palavra. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos por esta palavra. Queremos te pedir, ó Senhor, que o teu Espírito Santo possa nos fazer compreender, ó Pai, aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração nesta noite. Que o Senhor possa me usar como teu instrumento, ó Pai, para transmitir a tua palavra, ó Deus, e que esta palavra possa trazer edificação, que esta palavra possa trazer salvação, que esta palavra, ó Deus, possa penetrar em cada coração que ouve a tua palavra nesta noite. Assim nós oramos a ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados?
Amados, para que você entenda o que nós iremos falar nesta noite, a epístola, de Hebreus, ela foi escrita entre o ano 64 a 68 depois de Cristo, pelo autor Espírito Santo, já que não se sabe com certeza quem foi que escreveu este livro. Há várias especulações e vocês já sabem, não vou mencionar para ganhar tempo, mas uma coisa eu sei, que quem escreveu, o autor, o conteúdo, foi o Espírito Santo, e isso ninguém pode negar. E o destinatário desta epístola, o destinatário deste conteúdo, provavelmente tenha sido os cristãos de origem judaica, que se converteram a Cristo, que ouviram o Evangelho da Salvação e a partir de então deixaram de serem judeus, ou praticantes judeus, para andar com Cristo e seguir a religião cristã. E aí a motivação dessa epístola, nós sabemos que foi devido ao fato de que muitos desses cristãos judeus que estavam correndo risco de quê? Risco de abandonar a fé em Cristo. Sabe por causa de quê? Por causa que eles queriam voltar aos costumes judaicos. De fato, amados, a carta, ela mostra, para que eles pudessem ter mais firmeza naquilo que eles acabavam ou estavam começando a crer que era em Cristo. A epístola de Hebreus vai mostrar a superioridade de Cristo e do cristianismo, sobre o judaísmo em termos de sacerdócio e de sacrifício, E aí necessário se fez escrever esta carta para os nossos irmãos, que eram do judaísmo e se converteram ao cristianismo. Hoje nós queremos trazer algo da parte de Deus, porque sabemos que essa epístola está aqui nessa Bíblia, é porque ela serve também para nós hoje. Ela serviu para o povo judeu, ela serve para nós hoje, os gentios que agora somos igreja, e por isso que Deus quer falar ao nosso coração. Vamos ver o que diz o capítulo 3, eu quero ser bem rápido, e para trazer aquilo que Deus quer falar ao seu coração. O verso 3 vai começar assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. A carta, a epístola, já chama a atenção para aqueles irmãos. Olha que o termo aqui usado é irmãos. Irmãos por quê? Porque professam a mesma fé, são filhos agora por adoção, por meio de Cristo, e agora tem o nome de filhos de Deus, e todos nós, que temos Cristo como Senhor e Salvador, passamos a ser filhos de Deus por adoção. Isso é fato. E aí a carta chama a atenção deles para eles considerarem atentamente, o apostolado e o sumo sacerdócio de Jesus Cristo, porque eles confessaram a Jesus. Aí o texto vai dizer: o qual é fiel, aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Então, amados, o que Deus quer nessa noite que nós entendamos? Primeiro, eu e você precisamos entender que todos nós somos irmãos em Cristo Jesus e nós temos uma vocação celestial. O que é que você tem, em que é que você tem depositado a sua fé, a sua esperança, os seus planos e projetos, se não for na questão ou na esfera celestial? Porque a palavra vai dizer aqui que todos nós somos irmãos, nós somos participantes da vocação celestial, porque nós sabemos, a palavra nos afirma que um dia nós estaremos num contexto celestial, sairemos do contexto terreno para entrarmos em um contexto celestial, graças a quem? A Jesus, aquele que nós professamos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém? Aí o texto continua no verso 5: e Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo,
para testemunho das coisas que havia de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firmes até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Isso aqui é uma característica de quem é salvo em Cristo Jesus verdadeiramente. Nós, amados, nós precisamos até o fim guardar, a nossa fé em Cristo Jesus, guardar a nossa esperança em Jesus, termos obediência até o final a esse Cristo que é Senhor e Salvador da minha e da tua vida. Amém? Assim, verso 7, assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Então, amados irmãos, o texto está querendo nos mostrar que existia uma situação de um povo que professava o nome de Deus, que esse povo tinha promessas e que esse povo descumpriu alguns requisitos que o dono da promessa impôs a eles. O texto continua dizendo: por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Amados, o que Deus está querendo dizer para mim e para você nesta noite, que como o povo de Israel se comportou diante dele, Deus está dizendo que ele se indignou contra aquela geração. Ora, se Deus se indignou contra aquela geração, o que nos garante de ele não se indignar com a minha vida e com a sua vida? O texto vai continuar dizendo, no verso 11, assim jurei na minha ira, isso é Deus falando, não sou eu. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E foi assim que aconteceu com aquele povo judeu. Foi assim que aconteceu com todo aquele povo que saíram da escravidão do Egito, onde Deus tirou eles com mão forte, onde Deus mostrou seus milagres, onde Deus mostrou seu poder, mas mesmo assim, diante da caminhada, no meio da caminhada, estas pessoas desobedeceram a Deus, não foram perseverantes com relação à obediência. E coisa ruim, amados, é quando nós caímos na mão de um Deus irado. Nós temos alguns exemplos na Bíblia, de pessoas ou de povos que fizeram com que Deus se irasse e o resultado não foi tão bom. Nós temos, por exemplo, o faraó, ou o povo de faraó, o povo do Egito, ao qual Deus se irou contra aquela nação, e o resultado, vocês já sabem, foi um resultado catastrófico. Nós também temos na Bíblia a situação daquelas cidades chamadas Sodoma e Gomorra, onde também Deus se irou naquele lugar com aquele povo e destruiu aquele lugar. Nós temos também um outro exemplo que é conhecido de muitos, que é na questão da geração antediluviana, que aquele povo, aquela geração, toda ela fora dizimada por Deus, onde Deus preservou somente a família de Noé. Amados, isso aqui são resultados de pessoas, de nações que resolvem desobedecerem a Deus. E aí o texto continua dizendo, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que os afaste do Deus vivo. Amados, eu tenho a convicção, de que uma palavra dessa é para nos trazer a reflexão. Sabe por quê? Porque eu e você, nós temos uma promessa. Nós temos, aliás, nós temos várias promessas, Nós temos a promessa de que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós temos a promessa de que nós receberemos
um novo corpo, seremos transformados, seremos pessoas que não morreremos, que não sofreremos dor, que não estaremos mais refém de enfermidades. Tudo isso são promessas que está escrito na palavra. E apesar de acreditarmos nessas promessas, parece que nós vivemos como se não elas existissem. Sabe por quê? Porque há um fator, há uma procedência que, se eu e você praticarmos ela, eu tenho a certeza, amados, que essas promessas, elas só ficarão em segundo plano. Ou seja, essas promessas na nossa vida ou no nosso coração, elas serão superficiais. E hoje eu quero falar, o tema que eu quero falar aqui nesta noite é sobre as duas faces da incredulidade. Amém? Eu quero que você compreenda que esse texto, essas coisas que está escrita no livro de Hebreus, foi para aqueles cristãos lá dos primórdios, onde eles outrora eram judeus, que viviam no judaísmo, que praticavam todas as leis judaicas, mas que nós sabemos que tudo aquilo era uma referência às coisas por vir, que era Jesus de Nazaré. Eles praticavam isso, eles viviam dessa forma, mas Jesus chega para mudar o contexto da vida deles. E alguns creram em Jesus. E aqui nós temos o exemplo de Deus dando àqueles cristãos daquela época que eles não deveriam jamais praticarem aquilo que os seus antepassados praticaram, que foram a incredulidade. E aí, nessa noite, eu quero falar sobre essa questão da incredulidade, porque ela tem duas faces. E eu quero que você entenda que, de certa forma, nós podemos, por algum descuido, por falta de conhecimento, cairmos no mesmo erro que esse povo caiu. E a gente sabe o resultado da vida ou desfecho dessa nação por ter desobedecido ao Senhor. E eu quero falar, amados, uma coisa para mim e para você. Nós precisamos entender que a incredulidade, ela tem duas faces. A primeira é não crer nas promessas de Deus. Nós sabemos que Deus tem promessas. Deus tem promessa de salvação da nossa alma, Por que não dizer também do corpo? Porque o corpo também vai ser restaurado. Nós temos, amados, também a promessa de perdão dos nossos pecados. Nós temos também a promessa de vida eterna. Nós temos, amados, a promessa de que Deus vai restaurar essa terra, vai dar um novo céu e uma nova terra para aqueles que amam ao Senhor. Nós temos a esperança, nós temos a promessa de que nós receberemos um corpo glorioso, que nós viveremos numa cidade santa. Tudo isso são promessas que Deus tem feito para nós nos dias de hoje. E aí vem a pergunta: tu acredita nisto? Você realmente acredita nessas promessas? Porque se você não acreditar, logicamente você vai ser um incrédulo das promessas de Deus. E se você for incrédulo destas promessas, automaticamente você também vai ser incrédulo das ordens de Deus. Você também vai ser incrédulo dos mandamentos de Deus. Porque aprendamos nessa noite, Deus fez uma promessa ao povo de Israel, isso é fato. Mas Deus também deu mandamentos ao povo de Israel. O povo de Israel acreditou na promessa, mas o povo de Israel não acreditou na ordem, nos mandamentos, e por isso desobedeceu. O que Deus quer falar para mim e para você nessa noite é que eu e você precisamos acreditar tanto nas promessas como também nos mandamentos de Deus, para que nós alcancemos aquilo que está proposto para mim e para você, que é todas as promessas vindouras de Deus. Amados, a gente pode acreditar nas promessas de Deus e não dar ênfase ou não acreditar nos mandamentos? Sim, o povo judeu é um exemplo disso,
né, que acreditaram na promessa, mas não acreditaram nos mandamentos, porque Deus diz que eles teriam que obedecer ao Senhor. E a primeira coisa que nós vemos na Bíblia é que Deus fez um mandamento ao povo de Israel, que era de amar a Deus sobre todas as coisas. E bastou tão somente uma pequena prova para que aquele povo já fizesse um bezerro de ouro e adorasse aquele bezerro, e vocês sabem a história. Então, bastou somente isso para que o povo de Israel desobedecesse a um mandamento de Deus. E eu quero, nessa noite, trazer para nós, que somos a igreja do Senhor Jesus, e dizer que eu e você também temos promessas, como também temos mandamentos. Jesus nos deu um mandamento, 2 mandamentos, aliás, para eu e você que somos a igreja do Senhor Jesus. Ele disse que era para que nós, ao crermos nele, nós deveríamos, isso é mandamento, se batizar e ceiar. Isso é incontestável. Eu e você precisamos acatar tão somente as promessas vindouras, como também os mandamentos. E tem outros ensinamentos da parte de Deus, da parte de Jesus, que nós temos como doutrinas que vêm de Deus. E aqui cabe a mim e a você também acreditarmos que nós precisamos obedecer estes ensinamentos, que nós precisamos nos submeter à vontade do Senhor. E aí a Bíblia está recheada, amados irmãos, de ensinamentos e doutrinas. Isso aqui são as doutrinas. As promessas você já sabe quais são: vida eterna, glorioso, arrebatamento, novo céu e nova terra. Isso é a promessa. E também vem os mandamentos, que é isso que eu quero falar aqui rapidamente, que Jesus nos ensina a amar os irmãos, a amar o próximo. A palavra vai dizer, nos ensinar, nos exortar que nós não podemos e não devemos mentir. A Bíblia vai dizer que nós não podemos ser sensuais. A Bíblia vai dizer que nós não podemos ser mau administrador dos nossos recursos. A Bíblia vai dizer também que eu devo ser servo, que eu não tenha mais do que uma mulher. Tudo isso é ensinamentos, amados. Tudo isso são mandamentos para aqueles que têm promessa. Seja onde você mora, tudo isso é mandamento e ensinamento para eu e você viver aqui na terra. Porque nós temos esperança, nós temos promessa e nós acreditamos naquilo que está escrito e nós temos convicção de que tudo vai se cumprir na íntegra. Mas, quando eu pratico o contrário disso aqui, quando eu deixo de viver aquilo que Deus está me ensinando em sua palavra, eu, de certa forma, estou sendo incrédulo com relação às consequências, vinda da parte de Deus com relação ao ato da desobediência ao ensino dessa palavra. Vocês entenderam? Vocês estão entendendo o que Deus está falando ao nosso coração nessa noite? Lembre-se, o povo de Israel tinha a promessa, que era uma terra que mandava leite e mel. Mas para que eles chegassem lá, existia toda uma trajetória. Nessa trajetória, Deus colocou mandamentos, Deus deixou ensinamentos para que eles vivessem até chegar nessa terra. Mas o que nós vemos foi justamente o contrário disso, O pecado começou a reinar naquela nação. Eles começaram a cobiçar as coisas más, eles começaram a se prostituir, eles começaram a idolatrar algumas coisas que não eram Deus, e o resultado foi isso, que nós já sabemos, que já lemos tanto, já pregamos tanto sobre isso. Mas o foco aqui somos nós que estamos agora no contexto, no presente, na presente data. E a questão da incredulidade com relação aos mandamentos, isso é algo terrível que acontece nos nossos últimos dias com o povo que se chama pelo nome de Deus. E quando eu entendo
que ser desobediente às ordens de Deus nos traz consequências terríveis, eu particularmente temo em desobedecer ao Senhor. É por isso que eu tenho me esforçado ao máximo, obedecer a esse Deus o quanto posso. Sabe por quê? Porque eu sei que os resultados, as consequências para a desobediência a esse Deus Todo-Poderoso são consequências terríveis. Amém? Nós temos como exemplo o povo de Israel, que foram incrédulos quanto a isso. Nós temos também, conhecemos também a situação de Adão e Eva, que foram incrédulos também com relação às consequências de comer do fruto que Deus proibiu que eles comessem. Eles não acreditaram naquilo que Deus disse: olha, se comer, certamente morrereis. Mas eles não acreditaram. Isso é incredulidade, irmãos. Nós também temos a questão do povo antediluviano que não acreditaram, foram incrédulos com relação ou com respeito ao que Deus iria fazer naquela geração toda. E aí, acreditar nas consequências do pecado é bíblico. Não se esqueça disso. Acreditar que existem consequências quando eu e você pecamos, isso é bíblico. Nós podemos observar lendo as escrituras sagradas. Deus te ama. É importante você saber disso, que Deus te ama, e nessa noite Ele traz essa palavra para que você seja crente, tanto nas promessas vindouras, como na obediência no presente, que eu e você observemos que é preciso, é necessário para eu e para você que tem promessa, nós precisamos sim obedecer ao Senhor. E eu e você temos mandamentos, temos ensinamentos a viver aqui na terra, enquanto Jesus não voltar. Deus tem promessas para mim e para você, por isso que Ele nessa noite está falando contigo, para que você não seja mais nas tristes estatísticas dos muitos que pereceram por causa da incredulidade. Deus não quer que você seja incrédulo com relação ao que Ele já proferiu em sua palavra. Eu e você, amados irmãos, precisamos de toda forma se submeter ao senhorio de Deus, porque isso traz consequências muito boas para mim e para a sua vida. Amados, no verso 14, vai falar algo interessante, e é isso que eu e você precisamos acordar. Sabe por que eu e você precisamos obedecer a Deus? Sabe por que eu e você precisamos acreditar nas ordenanças, nos mandamentos, nos ensinamentos, na doutrina de Jesus? É porque, o verso 14 vai dizer, porque nos temos tornado participantes de Cristo. Eu e você somos participantes de Cristo. Nós somos seus irmãos, nosso irmão mais velho, vamos dizer assim. Cristo também é Deus, Cristo é o dono da igreja, nós somos representantes de Cristo aqui na terra, nós somos embaixadores de Cristo, e é por isso que eu e você precisamos obedecer à palavra de Deus, é por isso que eu e você precisamos ter bom testemunho, é por isso que eu e você precisamos nos submeter àquilo que nós aprendemos por parte de Deus. Por quê? Porque nós nos tornamos participantes de Cristo. Aí o verso vai continuar, se de fato guardarmos até o fim firmes. Amém? Nós precisamos, amados, ir até o final, nessa obediência, nessa submissão. Nós entendemos que nós chegaremos até o fim, sabe por quê? Porque nós temos o Espírito, cujos cadáveres caíram no deserto. Amados, nós sabemos que daquele monte de
pessoas, né, de judeus que saíram, que Deus resgatou com a sua mão forte e poderosa, que tirou da escravidão lá do Egito, e que saíram daquele inferno, vamos dizer assim. Todos eles morreram, só sobraram dois, que foi Josué e Caleb. O restante todos morreram no meio do caminho. Por quê? Porque neles habitava o espírito da incredulidade. Eles ouviram a promessa, eles sabiam que Deus tinha poder para levá-los para o lugar que Ele prometera, mas, infelizmente, a incredulidade bateu à porta daqueles homens e mulheres e todos pereceram pelo caminho, como está escrito aqui na palavra. E contra quem? Sim, fato é, por que isso aconteceu? Porque eles indignou a Jesus, eles indignaram a Deus, eles deixaram Deus irado e, portanto, Deus fez com que todos perecessem no deserto. Amém? E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Amém, amados? Deus quer que você entre no descanso eterno, o qual Ele tem prometido para todos aqueles que o amam, né? E todos os que amam a Deus certamente entrarão. Sabe por quê? Porque todos os que amam a Deus obedecerão a Ele. Não deixarão que a incredulidade os contamine, não deixarão que a incredulidade os matem, porque a incredulidade, amados, ainda é fato importante para a salvação de todo indivíduo. Aqueles que não creem que Jesus é a solução, que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida, esses não entrarão no descanso também. É difícil falar isso, mas é uma verdade. E o que nós podemos ter como aprendizado, amados, nessa noite, fazendo essa distinção entre o povo judeu e o povo chamado igreja, é que eu e você temos o Espírito Santo habitando em nós. Amém? Então nós temos em todo tempo e toda hora uma pessoa para nos orientar. Nós temos em todo tempo e toda hora uma pessoa para nos trazer à tona em nossa mente que nós precisamos obedecer, se submeter à vontade de Deus, porque Ele tem poder. Amém? E aí continua: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido misturada pela fé naqueles que a ouviram. Amados, terrível pecado é quando nós somos participantes das promessas vindouras, né? De tudo aquilo que Deus tem anunciado das boas novas para as pessoas nos últimos dias. Como assim se deu com eles, assim se deu com quem estava escrevendo a carta para os seus compatriotas, assim se dá também a nós nos dias de hoje, que nós estamos ouvindo sempre as boas novas de Deus para a remissão de pecado, para a salvação da alma das pessoas, mas fato é que se esta palavra nova, se esta palavra boa de promessa, se ela não for misturada com a fé, aí ela não tem serventia de nada. Foi o que aconteceu com muitos no passado, é o que está acontecendo com muitos no presente. Sabe por quê? Porque muitas pessoas estão sendo participantes dessa palavra de salvação, muitos estão sendo participantes dessas palavras de promessas, de vida eterna, de novos céus, de nova terra, mas não estão misturando com a fé, porque uma vez que nós temos fé, que nós acreditamos nessa verdade, nós abraçamos ela, porque a palavra vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus.
E fato é, amados, que quando nós não acreditamos na palavra de Deus, é a mesma coisa de dizer a Deus que Ele está mentindo. Já imaginasse? Você não acreditar naquilo que Deus está falando é a mesma coisa de você dizer que Deus mente. E isto é um terrível pecado. Amém, amados? Então, o texto continua: nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. E aí eu quero terminar com estas palavras: nós, porém, que acreditamos, entraremos, vamos dizer assim, entraremos ou já entramos no descanso conforme Deus tem dito. Amado e querido irmão, que você possa refletir com relação à questão da incredulidade, que é um câncer para destruir as pessoas, para que elas não se cheguem à salvação eterna ou o descanso eterno que Deus tem preparado para nós. Você tem que entender que a incredulidade ela tem essas duas faces. Uma é quando você não crê nas promessas, a outra é quando você também não acredita nas consequências de desobedecer ao Senhor. Não coloque em sua cabeça, não seja contaminado com a teologia liberal, que você pode fazer tudo, que você já está livre, que você é liberto para fazer o que você bem entender. Olha, isso é um mau ensinamento. Amém? A Bíblia nos chama a sermos santos e irrepreensíveis no Senhor. A Bíblia diz que nós não podemos andar de mãos dadas com o mundo, com o sistema, com tudo aquilo que ela impõe para que nós andemos. Lembre-se, a igreja é um povo diferenciado na terra, assim como o povo de Israel era um povo diferenciado naquele tempo na terra para representar Deus. Qual foi o problema daquele povo? Incredulidade, não acreditaram nas consequências de várias desobediências a Deus. E que você também não caia na esparrela de desobedecer ao Senhor. Deus quer que você continue sendo santo, Deus quer que você continue sendo a igreja, Deus quer que você continue sendo um representante legal de Deus aqui na terra. E a Bíblia vai dizer em 1 João 2,6 que aquele que diz estar nele também tem que andar assim como Jesus andou. João 14,21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Amém, amados? Lembre-se, Deus quer que eu e você sejamos diferentes. Não seja incrédulo, acredite nesta palavra, amém? Porque é esta palavra que é lâmpada para os nossos pés, para trilharmos nesse fim de tempo, porque sabemos que existem vários caminhos agora, existem vários evangelhos. Lembre-se que Jesus de Nazaré, ele andou de forma diferenciada aqui na terra. A palavra de Deus vai dizer que nós precisamos andar assim como ele andou. Amém? Que se eu ainda não consigo andar como Jesus andou, se você ainda não consegue andar como Jesus andou aqui na terra, é momento de reflexão, é momento de nos arrependermos, porque ainda há tempo, o juízo ainda não veio. Amém? Embora sabemos que estamos caminhando para o fim, Deus tem te dado chance, Deus tem te dado esperança, Deus tem te dado oportunidade. Então, que você e eu possamos, a cada dia, buscarmos estar na presença de Deus, buscarmos nos arrepender dos nossos maus caminhos, buscarmos estar em oração com o Senhor, que a gente possa verdadeiramente ter prazer em estar na presença de Deus, que nós venhamos a estar cheio do Espírito Santo de Deus, para que nós vivamos de forma diferenciada aqui na terra, porque Deus ainda quer ver um povo santo, quer ver um povo diferente aqui na terra, para honrar ao nome do Pai que nós professamos, que é Deus, o Criador dos céus e da terra, sustentador de todas as coisas. É Ele que detém todo o poder, é Ele que detém toda a sabedoria, é Ele que detém toda a justiça, é Ele que detém todo o juízo, é Ele, amados. Então, por que nós qual a dificuldade de se submeter a esse Deus?
Por que que a incredulidade tem tomado conta de muitos? É porque não entendem, não aprenderam que esse Deus é um Deus de justiça, é um Deus que se ira, é um Deus que dá vida, é um Deus que dá morte, é um Deus que tem promessas eternas para vivermos eternamente com Ele, mas também é um Deus que tem promessas eternas para a pessoa que é incrédulo viver eternamente longe dele e num lugar de tormento. Isso é o que nós aprendemos com esta palavra, que é fiel e é verdadeira. E o que está escrito aqui se cumpre e se cumprirá. Amém? Que Deus vos abençoe, que o Senhor continue a nos guiar, a nos levar, né, para o verdadeiro caminho que é a vida eterna. Amém? Lembre-se que a palavra de Deus, né, as palavras de Jesus, tem muitas vezes promessas para o povo que acredita nele. E promessas boas, promessas eternas e felizes. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, né? Eu quero, nesse momento, fazer uma oração, né, para que nós possamos receber desse Deus, a cada dia, né, fortalecimento. Né? Sabemos que estamos vivendo tempos difíceis, porque assim a palavra também já diz, né? Eu não sou pego de surpresa em nada, porque tudo que vai acontecer, eu já aprendi nessa palavra, amém? Tudo que vai acontecer de bom e de ruim, eu tenho uma noção, porque eu já aprendi aqui, está tudo escrito aqui, né? Para que você não seja enganado, nem que eu seja enganado, Deus já escreveu tudo, né? Para que nós não venhamos a perder o rumo das coisas. Amados, eu quero agora nesse momento fazer uma oração, né, e que você possa concordar com essa oração, amém? Senhor nosso Deus, Pai Santo e bendito, nós te louvamos, ó Senhor, uma vez mais por esta bendita palavra. Nós te agradecemos, ó Senhor, porque temos o privilégio, ó Deus, de ter essa palavra em nossas mãos, de termos acesso a ela, ó Deus, para nos fortalecer, para nos trazer paz, esperança, gozo, salvação. Eu quero te agradecer por tudo isso, ó Deus, porque sabemos que tem pessoas que não podem fazer o que nós fazemos. Nós sabemos que existe uma igreja, ó Deus, que vive nas escondidas, ó Pai, que é perseguida, que se professarem a Jesus como Salvador, como o autor da fé deles, certamente morrerão. Mas nós estamos aqui, ó Deus, professando a nossa fé, e sem nenhum medo que isso aconteça conosco. Nós te glorificamos, ó Deus, porque Tu tens sido o nosso refúgio em todo o tempo. O Senhor é a lâmpada para os nossos pés, ó Senhor. Tu tens sido, ó Pai, o nosso sustentador, Tu tens sido o nosso consolador. É o Senhor que nos dá a esperança, ó Deus. É o Senhor que faz com que nós durmamos e acordamos, ó Pai, para viver um outro dia. É o Senhor que tem nos dado o livramento de toda sorte, ó Deus. Em meio a essa pandemia, nós não pegamos nenhuma gripe, ó Senhor, graças a Ti, porque o Senhor tem nos livrado. Senhor, e nós oramos a Ti, ó Deus, nessa noite, primeiramente para Te agradecer pelo fato, ó Deus, de estarmos salvos em Cristo Jesus, pelo amor que o Senhor derramou por cada um de nós, na face da terra, ó Deus. E nós hoje somos filhos do Senhor, participamos da Tua família celestial, assim como a Tua palavra diz, nós somos vocacionados, ó Deus, para os céus, e isso, ó Deus, é louvável, isso é prazeroso, sabemos que nós estamos nesse contexto. E eu quero apresentar diante do Senhor, ó Pai, cada pessoa que nos ouve, cada pessoa que cultuou a Ti, ó Deus, nessa noite, através dessa transmissão, ó Deus, que cada alma, ó Deus, que verdadeiramente entende as Tuas vontades, os Teus princípios, obedecem, a cada pessoa que crê, ó Deus, verdadeiramente naquilo que o Senhor tem nos ensinado, ó Deus, nos prometido, eu Te apresento essas pessoas para que o Teu Espírito, ó Deus, os conserve desta forma. Da mesma sorte, ó Deus, eu apresento a todas as pessoas que são incrédulas, ó Deus, que não acreditam neste Evangelho da salvação, não acreditam nas promessas vindouras. Pai, eu apresento a cada uma delas, que a Tua igreja espalhada na terra, Deus, possa ser ferramenta, canal de bênção, para trazer a mensagem do Evangelho,
que salva, ó Deus, a todos aqueles que crê. Nós te rogamos, ó Senhor, que o teu Espírito nos ajude a sermos os porta-vozes, ó Deus, da salvação para estas pessoas. Deus, que o Senhor possa ter recebido a nossa adoração nessa noite, tudo aquilo que fizemos, ó Deus, que o Senhor possa ter recebido de bom grado. Assim nós oramos ao Senhor, ó Deus, agradecidos por tudo e por todos, ó Pai, e agradecido por tudo que o Senhor tem feito sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.